Bom dia! Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui no meu feriado hoje, não tô maquiada, não tô penteada, mas vamos lá, né? A gente tem que mostrar a parte boa e a parte feia também. Mas hoje eu acordei bem inspirada em fazer esse vídeo para compartilhar um pouquinho sobre a minha caminhada, sobre alguns medos e sonhos que caminharam juntos e sobre a coragem que eu tive que ter para realmente ir até o fim, mediante a, como eu posso dizer, você tem dons, com certeza. Você tem uma aptidão para alguma coisa, com certeza. Mas se você não desenvolver isso, infelizmente, isso vai ser enterrado. Eu sempre percebi em mim uma qualidade assim diferenciada na área de vendas. Eu sempre gostei muito de vender, desde muito nova, né? Desde os 14 anos, eu sempre trabalhei na área de vendas. Eu lembro que os meus primeiros ganhos foi tentando ser manicure, depois tentando ser babá e depois vendendo roupa. Meu pai comprou umas camisetas, eu lembro que uma vez ele comprou umas camisetas, acho que foi umas 25, 30 camisetas. Ele falou: "Ah, tenta vender, eu te dou uma comissão". E ali me despertou e eu consegui vender quase todas. Ele vendeu algumas e eu vendi todo o resto. E eu sempre tive esse interesse de ter o meu dinheiro, apesar que, assim, por mais dificuldades que a minha família tenham tido em alguns períodos, nada se compara ao que muitas pessoas passaram. Então a gente, assim, sempre teve uma vida, assim, até que tranquila, né? Teve dificuldades? Sim, com certeza. Mas a minha mãe até dizia, ela falava, nossa, minha mãe chorava, né, quando as dificuldades chegavam. E eu lembro, eu nunca me esqueço, ela me lembra até hoje disso, que uma vez quando tinha só fubá, né, em casa, eu falei, mãe, mas ó, fubá dá pra fazer um, um fubá, né, cozido ali com açúcar, né? Alguns chamam como que o pessoal chama? De mingau, né? E eu falei pra ela, ainda dá pra fazer a sopa salgada, dá uma temperadinha com sal, cebola, salsinha, nossa, fica uma delícia. E eu lembro que isso aconteceu, tipo assim, por 2, 3 dias no máximo, né? Porque o meu pai já ia receber, ia dar tudo certo. Mas assim, são fases que a gente passa, mas que se você assim olhar as coisas ruins, você vai chorar, né? Mas se você tentar achar saída, a saída vai aparecer. E nisso eu me desenvolvi assim, sempre tentando olhar o lado bom da coisa e tentando, em vez de sofrer pelo problema, encontrar a solução. Essa é minha, assim, é uma das lições de vida que eu carrego há muitos anos comigo, desde muito pequena. Tipo assim, cara, não sofre pelo problema, não vamos ficar chorando porque isso aqui aconteceu. Já aconteceu, não tem o que fazer, bola pra frente, vamos tentar arrumar as opções de solução. Quais são as opções? Vamos colocar ali no papel e vamos tentar encontrar qual que é a melhor delas, ou vamos tentando até dar certo. Eu tenho muito isso comigo, né? Que tá tudo bem não dar certo. Tá tudo bem dar errado. O importante é você não desistir, você continuar tentando e fazer dar certo. E nessa caminhada, né, a gente veio aí, todo mundo, né, numa pandemia de situações horríveis, de situações complicadíssimas, que para mim, assim, nada se compara à perda de uma pessoa, nada se compara a você dormir e não acordar de manhã, né, principalmente para quem fica, o sofrimento é muito grande. E graças a Deus, nossa família não passou por isso, apesar de termos tido muitos conhecidos em volta, muitos amigos, e isso nos fez sofrer muito também, junto com estes. Mas dentro da minha casa, isso não aconteceu. Todos nós pegamos Covid, mas enfim, tudo caminhou e a gente conseguiu se recuperar, todos os nossos familiares, e eu glorifico a Deus por isso todos os dias. É uma coisa que realmente fez alguns. Eu falo que o medo da morte é algo que muitas pessoas têm, apesar que eu sou meia virada, assim, sabe? Não, eu nunca tive muito esse problema com morte, né? Eu sempre falei para Deus que as poucas vezes que eu tive medo na minha vida, que incluíam a morte, era sobre outras pessoas, não sobre mim.
Porque eu sempre tive assim que da onde eu vim é para lá que eu vou voltar e eu vou estar aqui enquanto ele quiser e o dia que eu voltar você pode ter certeza que foi o dia que ele quis para mim, porque na minha vida não existe acaso e eu realmente vivo nessa pegada de tipo assim, minha vida está sob total controle de Deus, inclusive a morte. Então eu sei que se eu for um dia é para lá que eu vou voltar e enfim, é uma coisa que eu inclusive converso até com meus filhos que são pequenos. Eu tenho um filho de 9 anos, uma de 4 e eu falo para eles, tento assim de uma forma branda e calma, fazê-los entender sobre isso também, né? Mas enfim, não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar aqui com vocês porque assim na pandemia eu passei por uma fase muito difícil, assim, no sentido de trabalho, vida financeira, vida carreira, vida profissional, enfim, e é sobre isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês. Eu acho que as nossas lutas e os nossos testemunhos e as nossas dificuldades vencidas, elas são talvez impulsionamentos para outras pessoas conseguirem suportar, conseguirem continuar lutando e talvez enxergarem saídas. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito disso, de sempre observar a história das outras pessoas, de realmente assim. Eu gosto muito de conversar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, de lugares diferentes. Eu lembro que quando eu viajava, né, alguns anos atrás eu trabalhava viajando para outros estados e eu adorava quando eu caía no aeroporto que saía voos internacionais, porque todo mundo odiava que caía lá, né? Porque demorava muito, os voos geralmente cancelavam e você ficava ali horas, né? E eu sempre saía com um dia de antecedência e voltava com um dia de, né? Porque eu sabia que isso acontecia e que eu poderia pegar voo ali. E eu adorava, porque eu tentava falar com chinês, japonês, indiano, eu tentava sem saber falar, né? Mas eu tentava me comunicar de alguma forma e entender a história daquela pessoa, enfim, eu adoro, eu até hoje eu gosto muito disso, de ouvir a história de outras pessoas, coisas que eu não vivi, né? Eu falo que eu tenho apenas uma vida. Isso é demais, porque né, Deus deu o melhor que ele tinha para nós, mas eu falo, ai meu Deus, como eu gosto de viver e ouvir as outras pessoas, conhecer as histórias, ir em lugares novos. Eu gosto muito disso. Enfim, e no meio da pandemia, é, eu tive que. Nós nos mudamos, né, para outra cidade. A grande maioria que vai ver esse vídeo sabe que nós nos mudamos para outra cidade, para outro estado. Tivemos uma virada radical, né? Eu falo que a minha primeira virada não foi essa. Minha primeira virada foi o acidente do meu filho, que um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, para vocês tentarem tirar alguma lição da lição que eu tive, que eu e minha esposa tivemos. Mas a segunda virada foi realmente essa mudança, a qual nós decidimos por vários motivos, né? Não só financeiro, até muito mais ministerial. Eu acredito que esse sempre foi o nosso primeiro objetivo ministerial. Nós já vínhamos há um bom tempo entendendo um tempo novo de Deus para nós e que ali onde nós estávamos, nós não estávamos conseguindo obedecer. E nós entendemos que nós precisamos se afastar de tudo para realmente fazer aquilo que nós entendemos que era o que nós tínhamos que fazer naquele momento. E nós sabíamos que todas as outras coisas seriam abençoadas. A nossa vida financeira, as crianças, tudo daria certo, porque nós tínhamos certeza que Deus estava nesse negócio. Oramos um ano para tomar essa decisão, enfim. E eu tive que ficar um ano em casa. Gente, um ano antes de eu me mudar e vir para Joinville, eu cheguei a ter 3 empregos, a trabalhar para 4 empresas diferentes em um dia, né? Durante a semana eu tinha uma variação bem grande de obrigações diferentes, né? Com 2 crianças pequenas, enfim. Então eu era uma pessoa muito ativa, profissionalmente dizendo. E para mim era uma dificuldade muito grande ficar em casa. Mas assim, né? Eu falei, não, eu preciso testar isso e ver realmente se é isso que eu quero. Porque por muitas vezes eu me culpava, sabe, de ter babá para os meus filhos serem cuidados, de meu filho ficar o dia todo na escola, de eu trabalhar muito e, tipo assim, muitas vezes não ter tempo de qualidade com a minha família, não ter tempo de qualidade. Isso me desgastou muito, por muito tempo. Então, quando eu vim para cá, fiquei um ano com as crianças e quando deu 11 meses, eu falei, gente, chega, realmente não é isso. Eu preciso encontrar um equilíbrio, porque eu tenho um lado mãe muito forte, mas eu também tenho um lado
profissional e ministerial muito forte. Então, essas três coisas caminham. Eu preciso ter atividade nessas três coisas de forma intensa. Eu tenho que ser uma mãe muito intensa e dona de casa muito intensa, porque eu odeio bagunça, apesar de ser um pouco bagunceira. Mas a minha bagunça, ela tem que acontecer e sumir rapidinho, porque casa arrumada para mim como eu disse, como eu disse para alguns amigos, é uma terapia, é meu yoga. Acordar de manhã com a casa limpa é meu yoga, né? Então o pessoal tira sarro que eu falo isso. Mas gente, eu realmente, quando eu acordo de manhã e a casa tá organizada, é a paz se instalando na minha vida. E quando não está, eu confesso que eu fico um pouquinho mais estressada, porque eu gosto, apesar de não ser tão organizada, eu gosto de organização. E diante disso, eu vi que um ano em casa foi o suficiente para eu perceber que eu precisava buscar um equilíbrio. Foi quando eu buscando esse equilíbrio, eu encontrei uma pessoa que fez uma proposta de eu trabalhar home office e tal, em vendas, que é o que eu amo, né? E com o passar do tempo, houve algumas necessidades de eu começar a ir presencial, e esse presencial se tornou mais presencial, e realmente surgiu a oportunidade de eu voltar a deixar as crianças o dia todo na escola e trabalhar integral, né, naquela proposta que eu adorava. Eu adorava, gente, eu amava o trabalho que eu estava, tinha vários desafios, eu aprendia coisas novas, estava me desenvolvendo muito, mas o meu coração de mãe estava começando a. E aí eu falei, e agora? O que, que eu faço? Né? Aceito a proposta, encaro de novo aquilo que eu abandonei lá atrás, porque eu não estava feliz. O que, que eu faço? Aí eu comecei a ficar assim, perdida, né? Aí eu comecei a orar, coloquei diante de Deus, falei, Senhor, eu entrego meu trabalho nas tuas mãos, de alguma forma, Pai, eu me sinto responsável por esse local, eu quero responder todas as expectativas que me foi, assim, que me foi confiada, né? Eu me senti, assim, mal por ter recebido uma oportunidade, e muitas vezes não poder responder à altura, então eu estava começando a entregar tudo para estar correspondendo à altura, mas aquilo estava me incomodando, eu tinha dúvida. E se tem um árbitro na minha vida que eu levo muito a sério, é a questão do aonde Deus está. Isso é uma coisa que a minha mãe me ensinou, que eu carrego e é algo assim. Quando começa a gerar isso, eu já levanto a minha anteninha de alerta. Deus não está na confusão, Deus não está no medo e Deus não está na dúvida. Então, esses três pontos são coisas que eu levo para minha vida para tomar decisões. E quando eu vejo que uma delas estão acontecendo, eu geralmente paro para pensar se aquilo realmente já não está na hora de reavaliar aquela situação. E aí, orando tal, o gestor me chamou, fui pega de surpresa, né? Me desligou, enfim, e aquilo não me entristeceu, sabe? Tipo assim, eu falei, amém, porque eu tava orando por isso. Tipo assim, Deus, se é pra eu ficar, que dê certo. Se não der, leva essa oportunidade e me fala o que eu tenho que fazer, porque eu já entendi, eu acho que é muito legal. Eu tenho vivido uma fase assim, sabe? Você precisa se conhecer. E eu tenho vivido essa jornada de forma muito séria. Eu falo que quem me conhece 100% é só Deus. Nem eu me conheço tanto. Mas eu sei que Deus, ele sabe o que é melhor pra mim. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Oi, amor. Mamãe, papai tá aqui em casa? Não, ele deu uma saidinha. Oh, Já já ele volta. é tu, Davi? Não, a mãe tá fazendo um vídeo. Dá oi pra galera. Oi, galera. Tá bom? Vai lá que a mamãe vai terminar aqui e a gente já se fala. Pode ser? Pode ser? Pode. Então tá bom. Pede ajuda pro Tato se você precisar de alguma coisa, tá? Mamãe já vai lá. É isso aí, gente. Trabalho home office. Tem criança no meio e a gente vai dando um jeitinho, tentando atendê-los e também se responder. Então eu falava aqui que eu tenho vivido uma caminhada de autoconhecimento, de realmente assim me respeitar. Eu volta e meia vou numa reumatologista que ela assim realmente abriu os meus olhos, sabe? Ela falou, Evelyn, sabe qual é o problema? De muitas vezes você tá com essa descarga de dores porque você não se respeita. Você não descansa quando precisa descansar, você faz mil coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes o seu corpo só está pedindo, ei, para 15 minutos e descansa. E aí depois você volta, porque você é essa pessoa mesmo, mais agitada, que gosta de fazer, né, multitarefas, tal, mas você precisa se respeitar. Se você precisa de 15 minutos no teu almoço para descansar, larga tudo e vá descansar 15 minutos. Enfim, nessa caminhada de autoconhecimento,
e buscando também o que Deus queria pra mim, né? Fui desligada e eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu tava querendo muito viajar, ver meus pais, ver meus avós, né? Meus avós fazia anos que eu não via. Aí eu falei, quer saber? Eu já tava meses guardando dinheiro pra isso. Né? Porque eu costumo, assim, o ano inteiro guardar, nem que for um pouquinho, pra fazer alguma coisa diferente do que a gente fez durante o ano, em qualidade de vida, assim, no sentido de ir num passeio, ir viajar, enfim. Aí eu tinha esse dinheiro guardado. Eu falei, olha, já que, né, eu fui desligada logo perto de Natal, Ano Novo, essas coisas, eu vou viajar. E deixei na mão de Deus, falei, Senhor, a hora que eu voltar, eu vou ver o que eu faço. Eu já tinha um sonho de realmente, assim, eu tenho um espírito empreendedor, mas eu tenho um pouco de medo, né? Sempre tive um pouco de medo de empreender, apesar de já ter tido 3 empresas. É, mas eu falei, poxa, de repente fazer algo que eu consiga realmente administrar, que seja dentro do meu perfil, que seja algo que eu goste, que não seja para ter dinheiro, seja para realmente assim o dinheiro ser uma consequência. Eu sempre tive esse sonho. E eu por anos, sabe, há uns 4 anos atrás eu já lia, ouvia e assistia muitas coisas com relação a isso, de que você tem que trabalhar com algo que te gera prazer, que você goste, que num feriado como esse que eu parei aqui só para fazer um vídeo, que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando porque eu quero deixar as minhas coisas adiantadas, porque eu quero que as coisas tenham um nível de excelência, porque eu realmente, assim, eu tenho prazer com o que eu faço. E, consequentemente, o dinheiro vem. E isso foi uma lição que eu aprendi durante esses 4 últimos anos da minha vida e que, assim, era uma luta, sabe? Para conseguir colocar isso em prática. E com muita conversa com meu esposo, tentando também mostrar isso para ele, ele realmente também entendeu isso há pouco tempo, vamos dizer assim, uns 1 ano, 2 anos atrás. E nessa caminhada, como eu disse, de autoconhecimento, eu fui viajar, fiquei todos os dias que eu podia ficar, fui para Bahia, fui para São Paulo, fui para tudo quanto é lugar que deu para ir, gastei até o último centavinho que eu tinha guardado, foi maravilhoso. Quando eu voltei, eu falei, pronto, agora eu preciso saber o que eu quero. E eu falei, cara, eu dei essa ideia para tantas pessoas, eu tentei fazer com que algumas pessoas fizessem isso que eu falo para elas fazerem, por que que eu não faço? E eu realmente, assim, que ideia é essa, né, Evelyn? Sou louca, você tá falando do quê? Não, eu realmente, assim, sempre pensei, pô, eu sou uma excelente vendedora. Eu não posso sair de casa. Eu já trabalhei home office para alguém e amei, deu super certo, administrei super bem as tarefas de casa, com as crianças, com o trabalho. Por que que eu não faço isso por mim? E aí eu falei, cara, eu conversei com meu esposo e assim, cara, se tem uma coisa que eu tenho, assim, fiquei muito feliz, é porque ele realmente aderiu isso, sabe? De, cara, faça aquilo que te faz bem, porque isso vai trazer retorno financeiro pra você. E ele falou pra mim, ele falou, olha, tô te apoiando. O que você quiser fazer, eu vou te apoiar, eu vou segurar as pontas para você conseguir fazer realmente o que você gosta e em nome de Jesus vai vir. O dinheiro vai vir, porque a gente precisa, né? Não sejamos hipócritas. Não dá para tipo assim, brincar de trabalhar e ver se o dinheiro vai vir. Não. A gente precisa dessa remuneração. Foi então que eu comecei a trabalhar oferecendo meus serviços de televendas, prospecção e telecobrança. Eu já tinha conversado uma vez com uma discípula minha que ela fazia telecobrança. Eu achei super bacana, despertou assim, mas eu não tive, né, não tive nenhum interesse na época. Mas precisou passar por algumas experiências, por algumas dores, para tentar achar um formato que me cabia, sabe? E assim, eu acho que essa ideia de eu ouvir as pessoas e prestar, eu sou muito observadora. Muito, muito, muito. Até mais do que eu gostaria. Porque muitas vezes eu vejo coisas que eu gostaria de não ver. Percebo coisas que eu gostaria de não perceber. Mas faz parte da vida, né, gente? Se é qualidade ou defeito, eu já não sei. Mas eu sou muito observadora. E isso me traz muitos benefícios, tem hora que malefícios. Mas na parte do benefício, eu realmente assim, tive muitas experiências por observar as pessoas. E eu falei, cara, eu vou tentar. E comecei. E, cara, foi tão de Deus. Sim, sabe, Deus abençoou tanto e tem abençoado tanto, né? Faz alguns meses que eu tenho trabalhado assim, que tipo assim, hoje eu não consigo dar conta, eu não dou conta das empresas que eu tenho. Eu estou contratando pessoas para trabalhar esporadicamente para mim,
né, trabalhar de forma com prestação de serviço, eu estou contratando mão de obra, né, prestação de serviço de outras pessoas para me ajudar na área de televendas, prospecção e telecobrança. Uma coisa muito interessante é que a gente, assim, eu quero frisar isso, sabe? Eu até anotei aqui. Como prosperar, como ganhar mais, como ser feliz e ganhar bem. Essa foi uma luta que eu passei por muitas vezes. De tipo assim, cara, eu preciso. Mas quando você vai atrás do dinheiro, você serve ele. Isso é uma coisa que o Newton ensinou para mim e pro André. Não sirva ao dinheiro. O dinheiro tem que servir você. Você não pode ser consumido buscando ele. Ele tem que ser uma consequência. E eu falei, cara, essa lição eu aprendi. Ele foi uma das pessoas que mais fez isso, assim, despertar na minha mente do André. Mas muitas pessoas passaram na nossa vida e nos ensinaram isso, sabe? Que você realmente tem que ter o seu financeiro, mas você precisa buscar ser feliz no que você faz. Esses dias eu tava ouvindo lá o dono da van, né? O Hang, acho que é. Nem sei o nome dele direito, mas eu admiro muito ele. Eu ouço bastante ele. E ele tava falando assim, né? Faça porque você ama. Ou ame o que você faça. Obrigado, amor. Quer usar? Não. Vai lá na minha gaveta pegar pra você ver qual que você gosta. Pode usar. Por quê? Ah, porque eu tô te deixando você usar. Pode usar. Quer pôr no meu dedo? Eu vou passar em um de gota. Tá, Um põe. lindo e eu vou pôr. Põe no meu dedo lindo. Esse aqui é mais lindo. Obrigado. Se você quiser ir lá, vai lá pegar suas semijoias, suas pulseiras e colares. Vai lá fazer um look. Não, só vou colocar duas pulseiras em um colar. Beleza, então, vai lá. Vai lá e depois me mostra, tá? E ó, esse é meu anel lindo. Oh, meu dedo lindo. Enfim. E aí, eu ouvi essa frase dele, e, cara, isso se faz muita verdade em mim, sabe? De você realmente, ou você aprende a amar o que você faz, ou você faz o que você ama. Mas independente de qual seja a decisão que você tome hoje, você precisa fazer com excelência. Muitas pessoas passaram na minha vida porque viram que realmente a gente assim não é rico, não tem uma vida luxuosa, mas a gente tem conforto. Bom, pelo menos para nós tá bom, sabe? A gente não reclama. A gente tem conforto, a gente, graças a Deus, não passa fome, não passa vontade. Claro, a gente busca sempre estar crescendo, mas eu sou muito grata pela vida que tenho. E muitas vezes as pessoas olham e falam, é porque tem sorte, é porque Deus abençoou e fez cair do céu. Gente, não é isso. Deus abençoou, com certeza. Sabe por quê? Porque Ele me deu saúde, Ele me deu inteligência. Eu acordo todos os dias de manhã e eu tenho a escolha de enfrentar ou dormir. De tipo assim, levantar e gerar estratégias novas e trabalhar ou chorar. E eu decidi guardar dentro de mim o que Deus tem de melhor para mim e desenvolver isso. E muitas vezes é isso que as pessoas não entendem. Que nada cai do céu. Você precisa realmente, tipo assim, caiu, levanta e tenta de novo. Gente, eu quero tentar fazer mais vídeos, sabe, para compartilhar um pouco, porque eu acho que isso, assim, eu falo que eu me identifico com pessoas reais, sabe? Eu me identifico muito com pessoas que passam problemas e superam, e que abrem e falam de si. Tipo assim, olha, eu tô com problema, eu tive problema financeiro, eu fali, aí eu fiz isso e consegui vencer. Ó, eu tenho problema com a minha